Boa noite, gente boa do Piauí, tudo bem? A TV Cidade Verde dá mais uma contribuição para o processo democrático. Hoje reunindo os candidatos ao governo para o esclarecimento do eleitor. Estão aqui conosco 6 dos 7 candidatos que disputam o governo nas eleições de 5 de outubro. São eles em posicionamento no estúdio, definido ontem em sorteio no Jornal do Piauí. Eles estão na posição 1, o candidato Maquilandel Aquino, do PSOL. Na posição número 2, a candidata Lourdes Melo, do PCO. Na posição número 3, deveria estar o candidato Neto, aliás, ele acaba de chegar, já está se dirigindo aqui, vamos posicioná-lo, e já Neto Sambaíba também participando, portanto a presença dos 7 candidatos que disputam o governo. Na posição número 4 está o candidato Mão Santa, do PSC. Na posição número 5, o candidato Wellington Dias, do PT. Na posição número 6, o candidato Zé Filho, do PMDB. Na posição número 7, o candidato Daniel Solon, do PSTU. Eu quero dar as boas-vindas a todos os candidatos e desejar-lhes boa sorte neste debate. De acordo com as regras que foram acordadas com as assessorias dos candidatos, não será permitida a ofensa pessoal. Nesses casos, o candidato que se julgar ofendido tem que imediatamente solicitar a mim o direito de resposta, que será concedido ou não por representantes da OAB, que estão aqui no estúdio conosco. Os advogados Fábio Viana, Amanda Campelo e Thales Falcão. Com placas de sim ou de não, eles sinalizarão a concessão ou não do direito de resposta. Caso seja concedido este direito de resposta, o tempo que o candidato disporá é de 1 minuto. Já está posicionado, eu anuncio, o candidato do PPL, Neto Sambaíba, também conosco nesse debate, a quem também eu saúdo, desejo boa sorte e boas-vindas. Vamos então anunciar que as pessoas com deficiência visual auditiva poderão acompanhar este debate acionando a tecla Closed Caption do seu aparelho de TV. E informo também que o debate está sendo transmitido ao vivo pelo portal cidadeverde.com em tempo real para todo o planeta. Cidadeverde.com, que também está fazendo o acompanhamento dos bastidores deste encontro. E a cobertura completa do debate você terá também na revista Cidade Verde. Vamos com as regras deste primeiro bloco. Neste primeiro bloco, candidato pergunta para candidato a sua escolha com tema sorteado. Vai ser feita uma rodada de perguntas e respostas. Os temas serão segurança, infraestrutura, saúde, educação, administração, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. Será feito o sorteio do primeiro candidato a perguntar, já definindo-se a sequência dos demais em sentido horário. O candidato terá 30 segundos para a pergunta, o outro 2 minutos para a resposta, depois 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Vamos sortear então o primeiro a fazer a sua pergunta. O primeiro a perguntar será o candidato Wellington Dias, do PT. O senhor me dê o número de 1 a 7, por favor. Está aqui 5. Do lado. Ele escolheu o envelope número 5 e o tema que ele vai perguntar é saúde. O tema saúde. Então o senhor escolhe a quem o senhor quer dirigir a pergunta com esse tema, candidato, saúde. O candidato Maquilande. Candidato, primeiro, boa noite aqui, saudando todos os candidatos e todos os que nos acompanham nesse debate. Eleito governador,
dada a situação que nós temos hoje no Piauí. Que medidas o senhor tomará para que a gente tenha um sistema de saúde, principalmente da parte do Estado e na relação que o Estado tem com os municípios, para que o sistema possa atender a contento às necessidades do nosso povo? Vamos ter que reverter tudo aquilo que você fez quando era governador. Vamos ter que rever a municipalização dos hospitais regionais, vamos ter que resgatar para o Estado administrar e assumir a responsabilidade da saúde do povo do nosso Estado. Vamos ter que, em parceria com o município, apoiar a atenção básica, o programa Saúde da Família. Vamos ter que dotar os hospitais regionais de infraestrutura necessária para garantir a média complexidade, a alta complexidade aqui. Vamos ter que rever a questão do fechamento do pronto-socorro, do HGV, mas sabemos que lá não tem uma estrutura necessária. Se for necessário, nós vamos abrir um pronto-socorro estadual para atender a população do nosso estado. O que nós não podemos permitir, em hipótese alguma, é o povo do Piauí ficar alheio do Estado, ficar omisso na atenção do direito mais fundamental do ser humano, que é o direito à vida, coisa que no seu governo não foi muito responsável no que diz respeito à atenção desse direito do cidadão. Mas nós temos sim o compromisso. Fora as inúmeras denúncias de corrupção que houveram na pasta da saúde pública quando você era governo. A exemplo, nós tivemos as operações sanguessuga, as operações gangrena, que chegaram a atingir a pasta da Secretaria de Saúde no estado do Piauí. E, inclusive, ocorreu, não sei se foi por acidente ou o que foi, um incêndio na pasta na Secretaria de Saúde, que até hoje não teve uma explicação sobre aquilo. Então, seria até importante que você se posicionasse no que diz respeito àquilo. O que você acha que aconteceu lá? Foi um acidente? O que foi? Porque a população do estado necessita de uma explicação, porque quem investigou não deixou claro para a população o que aconteceu de fato naquela secretaria. Candidato Wellington. Bom, primeiro, eu agradeço aqui as colocações. Para clarear, primeiro, nós tivemos um incêndio, foi em um outro mandato. Eu também quero que seja investigado para que a gente tenha uma resposta completa. Nós vamos trabalhar para que o Piauí tenha as redes que o Sistema Único de Saúde necessita, com 5 macro-regiões de média a alta complexidade, descentralizando serviços que hoje tem apenas na capital, para que possa chegar a outras regiões do estado, como já vínhamos trabalhando. Junto com isso, aí eu concordo da gente ter aquilo que são as antigas unidades mistas, estas permanecem com os municípios, mas as regionais, a ideia é de trazer de volta, por exemplo, Paulistana, assim como várias outras cidades, que são cidades polos, poder garantir que elas possam voltar para o Estado para atender a contendo com investimentos do Estado a região aonde serve. Tréplica. Infelizmente, o ex-governador Wellington Dias não respondeu sobre o que ele acha daquele incêndio, porque se não foi criminoso, se foi acidental, foi por conta da falta de manutenção daquela estrutura da secretaria. Então, pecou o governo do estado por omissão, na recuperação do prédio público. Então, seria importante que a população soubesse, de fato, o que aconteceu naquele incêndio. Mas a saúde pública, para nossa administração, para a administração do pessoal, é prioridade, porque entendemos que é o principal. Obrigado, candidato. Dando sequência, sentido horário, a vez de perguntar é do candidato Zé Filho. Eu quero que o senhor escolha de 1 a 7, menos o envelope 5, candidato. 4. Envelope número 4. Vamos ver o tema sobre o qual o candidato Zé Filho vai perguntar. O tema, candidato, é segurança. O senhor pode escolher quem o senhor vai perguntar e fazer a pergunta. Sambaíba. Neto Sambaíba, vamos lá. Meu caro candidato, qual é seu plano de governo para a área de segurança pública, já que os vários governos passados fizeram muito pouco, né, para que a gente pudesse avançar nessa área? Boa noite, prezados amigos e encantadoras mulheres do Piauí. A média que a ONU estabelece para a segurança
é de um segurança para cada 250 habitantes. A nossa Polícia Militar, que hoje, pela Constituição Estadual, devia ter 12 mil homens e mulheres na sua corporação, tem apenas 3 mil. Então, nós temos uma média de 25% do quadro de necessidade de pessoal. Sem contar a defasagem. Os nossos policiais, eles devem não só ganhar melhor, mas também ter aparelhamento capaz de enfrentar o crime em nome do Estado, porque o Estado é quem é organizado e não o crime. A Polícia Civil tem a mesma situação, reclama menos de salário, reclama mais da situação do trabalho. É degradante a questão da segurança no Estado. E não adianta dizer que um quadro vale mais do que 1000 palavras, já dizia o poeta Fernando Pessoa. Então, o que está faltando para a segurança? É o mapeamento do crime e a polícia tem. O que não tem é condição de enfrentar. Os carros caindo, não tem presença. Nós sabemos que no governo passado chegou ao ponto de o Ministério Público obrigar o governo do Estado a colocar delegado de carreira em todas as delegacias do Piauí, e em 60% das delegacias foram transformadas em GPM, e ao invés de um delegado tinha um cabo, e às vezes só um cabo e um soldado. Nós temos hoje delegacia sem delegado no estado do Piauí. Então, para que nós cheguemos a um quadro satisfatório, de acordo com as regras internacionais, precisaríamos de ter 12 mil policiais da Polícia Militar e completar o quadro da Polícia Civil para que possamos ter uma polícia realmente... Réplica. Pois é, candidato. Infelizmente, e o pior é que nós temos candidatos que já foram 8 anos governador desse estado e nada fizeram. E a gente, em pouco mais de 5 meses, já adquirimos um helicóptero de última geração para a segurança pública do estado do Piauí. Um helicóptero preparado para resgate, para perseguição policial. Já nomeamos mais de 220 policiais para a Polícia Civil do nosso estado. Já estamos agora autorizando até o final do ano o concurso de mais 400 policiais militares, com mais outros 400 que vão ficar aguardando o segundo chamamento, e mais 30 oficiais, fora as mais de 50 viaturas que entregamos para a Polícia Militar do Estado do Piauí. Então é essa a nossa diferença. Em pouco mais de 5 meses, um avanço de pessoas que foram 8 anos governador do Estado do Piauí. Governou 8 anos e o que é pior, candidato Zé Filho, foi desobedecida toda a lei de promoção, que se fazia promoção antes pelo merecimento, pela antiguidade e pela bravura. E se chegou a botar pessoas numa relação de promoção, e quando a pessoa chegava lá, tinha feito a festa em casa e ia para promover, estava o nome riscado de caneta pelo então governador. E isso desmotivou a Polícia Militar do Piauí, porque houve promoção de... Agora, na sequência, a pergunta do candidato Daniel Solon. Por favor, um envelope 1, 2, 3, 6 ou 7. 6. Envelope número 6. Vamos saber qual é o tema sobre o qual o candidato Daniel Solon conduzirá a sua questão. O tema é educação. O senhor vai fazer perguntas sobre educação para quem, candidato? Para o candidato Zé Filho. A gente está vindo de visitas às escolas estaduais e a revolta é muito grande por parte dos estudantes, dos professores, dos servidores das escolas e também da própria Universidade Estadual do Piauí. Falta professor, falta estrutura, falta verba mínima, inclusive para transporte escolar, que tem estudante hoje sem aula, falta de transporte escolar, também sem merenda. Vai continuar esse descaso com a educação, caso o senhor continue... Eu quero agradecer a pergunta do Daniel, porque realmente nós temos enfrentado várias dificuldades. Mas isso, Daniel, devido a muitos governos passados que infelizmente não levavam esses problemas a sério, né? E que nós estamos enfrentando, mas olhando no olho de cada piauiense. Coisas viciadas que estavam em todo o governo
todo governo, desses governos todos que já passaram aqui no estado do Piauí. São dificuldades que nós estamos enfrentando e que nós reconhecemos muitas delas. Mas isso é uma questão de gestão que nós só tivemos 5 meses de governo e que nós vamos avançar bastante. Como exemplo da ampliação das escolas de tempo integral que nós estamos fazendo, a questão do ensino profissionalizante que nós estamos fazendo e vamos ampliar muito mais no nosso segundo governo, porque nós temos que dar uma profissão para o jovem que estão aí ainda na marginalidade. Nós temos que tirar essas pessoas das ruas, né, que estão aí à mercê de toda essa insegurança que, por gestão e irresponsabilidade de governos passados, nós ainda não conseguimos resolver esse assunto. Mas são pouco mais de 5 meses. 5 meses que nós já avançamos bastante. Como eu lhe disse, na própria UESP, nós entregamos o prédio totalmente novo e decente que nós entregamos lá na cidade de Picos. Hoje nós temos realmente sentir orgulho, aquela grande região de Picos, por essa grande obra, que nós entregamos na nossa gestão, foi iniciada no governo Wilson e que nós entregamos agora como governador do estado. Fora isso, as ampliações que nós vamos fazer em Oeiras, em Esperantina, a própria cidade de Parnaíba, Corrente, enfim, os investimentos que nós precisamos fazer. Uma coisa o candidato tem razão, não é de hoje o descaso com a educação. O descaso veio do governo Mão Santa, do governo Wellington Dias, que deu continuidade, portanto, ao governo Wilson Martins, que passou também esse mesmo descaso para o senhor. E, na verdade, o senhor está há muitos anos nesse governo, está há mais de 12 anos compartilhando desse modelo de organização de educação. Olha só, na UESP de Picos não tem aula ainda no Campus Novo, da luta dos estudantes, porque não há energia no campus. Como é que se inaugura um campus sem energia? Hoje não tem professor efetivo na UESP, mas ao mesmo tempo o senhor contrata empresas, né, com preços altíssimos e falta dinheiro para contratar o professor. Então esse descaso com a educação que deve acabar, e é por isso que a gente faz um chamado para se voltar um projeto diferente, um projeto para os trabalhadores, que é o nosso projeto do 16. Antes que, por favor, candidato, antes da conclusão do candidato Zé Filho, eu tenho que solicitar à banca da OAB que examine um pedido do candidato Mão Santa, se julgou ofendido na fala de Daniel Solon e quer direito de resposta, por favor. Não foi concedido o direito, então seguimos com a conclusão do candidato Zé Filho. O Daniel, ele tem razão quando ele fala na questão energética. A energia que nós tantos brigamos com o governo federal que não dá atenção ao estado do Piauí e que, infelizmente, os nossos senadores da República não estão brigando para resolver a grande dívida que a Eletrobras do Piauí tem com o nosso estado e que está devendo todos os fornecedores. As escolas do estado, todas nós somos obrigados a colocar subestação para poder funcionar. É essa a dificuldade que nós temos, Daniel. Candidato Maquilander Aquino, o senhor escolhe um envelope 1, 2, 3 ou 7? 7. Envelope número 7, vamos saber que tema o candidato terá para formular sua pergunta. O tema é administração. E o senhor pode escolher quem o senhor quer que responda, por favor. É o senador Wellington Dias. Vamos lá. Candidato Wellington Dias. Eu gostaria de saber, caso o senhor venha ser eleito, se vai continuar com a política de terceirização de serviços, terceirização de mão de obra, e se vai continuar dando cargos para deputados estaduais, deputados federais, retirando da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal para ocupar cargos de secretário no estado do Piauí. Nós vamos valorizar a competência. O fato é que, quando eu assumi o governo em 2003, nós tínhamos uma política do não concurso, ou seja, metade do quadro do Estado eram não concursados, entrava o outro governo, botava tudo para fora, contratava os seus. Essa era a realidade do Estado. Folha de pagamento atrasado, enfim, era um descontrole completo na administração.
Ao assumir o mandato, nós passamos a organizar o Estado. E um dos pontos foi examinar a necessidade em cada área e, a partir daí, utilizar o critério do concurso público. Foram próximo de 18 mil pessoas concursadas durante o período em que fui governador, como forma de entrada. E ter, na composição do governo, pessoas que tenham a capacidade do quadro ou não do Estado, mas que tivessem a capacidade de poder dar conta da atividade. Tenho consciência que, num novo mandato, nós temos uma nova realidade, quero ter uma equipe adequada a esse novo momento em que vamos estar vivendo no Estado e queremos continuar valorizando o servidor, continuar tendo ganho real, estruturar os planos de carreira, ou que precisam de revisão, ou que não foram estruturados, e ao mesmo tempo assegurar a legalidade dos atos. O que me preocupa hoje na administração é um conjunto de processos ilegais. O Tribunal de Contas, toda semana anulando processos ilegais de contratações, coisas que são feitas sem licitação, ou seja, a ideia é de valorizar a competência, valorizar a condição de transparência para que a gente tenha uma democratização nos recursos públicos. Ao mesmo tempo, sempre caminhar com a valorização do quadro público para que a gente tenha pessoas preparadas a partir da Escola de Políticas Públicas em todas as áreas do Estado. Pois não, candidato? Bom, a nossa candidatura é contrária a essa prática de terceirização de mão de obra e terceirização de serviços, pois entendemos que a terceirização de mão de obra contribui para a precarização dos nossos trabalhadores que têm que prestar relevantes serviços para a sociedade, e a terceirização de serviços é mais uma forma também de privatização dos serviços públicos. E serviços públicos entendemos que tem que ser executado pelo Estado. E essa forma de exercer, de efetivar esses serviços públicos por empresas terceirizadoras de mão de obra de serviços, é uma forma de gratificá-las, aquelas empresas que contribuíram para as campanhas eleitorais de candidatos que foram eleitos, que têm essas campanhas milionárias. Campanhas milionárias que justamente nesse processo de reverter aquele investimento, porque acreditamos que empresas não financiam campanhas, mas investem em campanhas, eles retornam prestando esse serviço para o Estado, custando caríssimo para os cofres públicos. Eu concordo com o candidato Maquilande que, na verdade, tem sim, lamentavelmente, retornado o uso eleitoreiro da contratação do serviço temporário. Por exemplo, você tem na área de educação um processo, como adotei, da eleição direta para diretor de escola. Uma professora de matemática, ela assume para exercer o cargo de diretor. Você não pode botar um concursado no lugar dela, porque lá na frente termina o mandato, ela tem que retornar. Então, o que fizemos? Garantir as condições de ter ali um temporário. Agora, na sequência, é a vez da candidata Lourdes Melo, envelopes 1, 2 ou 3, candidata? 2. Envelope número 2. O tema que a senhora vai fazer a pergunta é desenvolvimento econômico. A senhora quer fazer a pergunta para quem, candidata, por favor? Eu faço para o candidato Mão Santa. Mão Santa, vamos lá. Candidato, o senhor já foi governador do estado do Piauí e o senhor também fala muito em desenvolvimento do Piauí. A gente acha até que isso é uma demagogia, porque hoje o estado do Piauí, ele está em últimos lugares nos índices econômicos, tanto na geração de emprego, salários igual ao salário da mulher é o mais baixo, também... Foi não. Olha, governamos o estado do Piauí 6 anos, 10 meses, 6 dias. Esse estado cresceu, mensura-se isso, 11% ao mês e o ano. Passamos do vizinho Maranhão, todos os índios, da Paraíba e do Alagoas. Era meu secretário de Indústria e Comércio, senhor João Vicente Claudino, e depois o meu irmão Antônio Zé de Moraes Souza. Trouxemos para cá 270 indústrias. Não foram mentira, não. Não foi como Suzano, não. Está aí a fábrica de cimento, está aí a Bung que nós trouxemos, 27 fábricas
de castanha, plantamos 20 milhões de cajueiro. A piscicultura entrou nesse estado por nossa ação. A carcinicultura, entregamos o Piauí com 16 fazendas. O retrocesso chegou, por isso que eu combato esses 12 anos. Nós, em 6 anos, 10 meses e 6 dias, fizemos muito mais do que os 12 anos que estão aí, que estamos a combater. Esta é a verdade. Não se fechou uma casa comercial, uma indústria. Agora, eles têm fechado hospitais, mais de 200 escolas. Por isso que nós combatemos esse modelo de 12 anos. E convido a você para, com a ajuda de Deus e o seu voto, reconstruir um estado do Piauí, terra de boa gente. Candidata Lourdes. Candidato, essa sua conversa não engana mais as pessoas. Não é verdade. O senhor também é o responsável pelo baixo desenvolvimento do estado do Piauí. Os dados hoje indicam que são baixos, mas no seu governo também o Piauí era lanterninha em vários segmentos, da educação, no emprego, também no índice de desenvolvimento humano, sempre foi os últimos, comparando com os estados brasileiros. Essa sua conversa de dizer que o senhor não contribuiu para a pobreza, para o desemprego, para o sofrimento da população, não engana. Você é responsável, assim como os outros que já foram candidatos a governadores, que são candidatos que já foram governo do estado do Piauí. Portanto, a responsabilidade sua também. O senhor está como responsável pelo desemprego que hoje tem no Piauí, baixo nível de educação. Naquela época, as escolas, os professores não recebiam sequer o salário mínimo. Nós somos responsáveis por pegar todas as professoras, se a senhora não fez, não é culpa minha, se não se educou. Mas eram leigas e normalistas. Nós, na UESP, demos bolsas e todas elas tiveram licenciatura curta e plena. Evidentemente, com os médicos que conseguiram aumentar o nível salarial de todas. E a UESP, nós somos pai da UESP do Piauí. Pai não é quem assina, é quem ama, acompanha e faz crescer. Candidato Neto Sambaíba, envelopes 1 ou 3, a sua escolha. 1. Envelope número 1. O tema que o senhor vai questionar é mobilidade urbana. Para quem é a pergunta? Zé Filho. Vamos lá. Candidato Zé Filho, em Teresina morre mais gente de acidente de trânsito do que de homicídio. E morre mais gente das doenças crônicas causadas pelo estresse do trânsito do que homicídio e acidente de trânsito juntos. 80% dos acidentes é com moto e só morrem jovens. Qual é a sua obra de engenharia de trânsito para a melhor mobilidade urbana no Piauí? Candidato, esse governo, o nosso governo, nunca nenhum passado fez tanto por mobilidade urbana. Não só em Teresina, como as obras que estão em andamento e que, infelizmente, por retaliação do governo federal e do Banco do Brasil, algumas estão paradas, né, por conta de que não liberam o financiamento que nós fizemos, que o ex-governador fez e que nós entramos hoje com uma ação na Justiça para a liberação desses recursos. Mas nós estamos invertindo, tá aí as pontes feitas aqui em Teresina. Hoje, meu caro candidato, são mais de 50 cidades que nós estamos investindo em asfalto, né? São mais de 4 mil quilômetros de estradas construídas nesse nosso governo do Ilse, que nós estamos dando continuação, entre estradas novas e também reconstrução de estradas que no passado foram mal feitas, com asfalto de má qualidade, que só dava uma chuva e que parecia um sonrisal. Na hora que via água, desmanchava toda. Então, é um governo que tem investido nisso, né? Não só aqui em Teresina, juntamente com o nosso prefeito Firmino Filho, ampliação das BRs, das saídas aqui de Teresina,
São obras que vai melhorar a questão da nossa mobilidade urbana. Agora, é uma coisa que está desenfreada justamente essa falta de controle de pessoas que estão que estão comprando motocicletas e outros tipos de automóvel que infelizmente não tem e não fazem nenhum tipo de curso preparatório para a condução desses veículos. Mas esse é uma ação que nós vamos também investir nisso, mas um governo nunca investiu tanto em mobilidade como o nosso governo. No governo em que você foi vice-governador, o seu governador Wilson Martins tomou 1 bilhão e 800 milhões de reais emprestado para fazer o alargamento das BR-316 e 343 e fazer o famoso Rodonel. Botou propaganda paga com dinheiro público, dizendo que a obra está feita e não está. Eu pergunto, cadê o resto do dinheiro? Segundo, por que o senhor não continuou com a obra? Terceiro, por que o senhor não investiga por que a obra parou? Não precisa investigar, candidato. Eu sou o governador do estado e eu sei por que está parada. Justamente por retaliação do governo federal que não libera os recursos. Nós já cumprimos tudo. E a obra da BR-343 está realizada, está sendo feita. Nós temos um problema na BR-316, por um erro de projeto, um erro técnico, né? Mas que vai ser superado. Isso não tem dificuldade nenhuma. Agora, a nossa dificuldade maior é a perseguição e a retaliação que nós estamos recebendo do governo federal. Agora nós passamos à pergunta do candidato Mão Santa, o envelope que restou, envelope número 3, e o tema, candidato, é infraestrutura. Quem perguntar? O senhor escolhe quem que o senhor quer perguntar. Pode... Qualquer um, pode repetir. Ah, pode repetir? Pode. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor Hélio Dias. A obra de infraestrutura do Piauí mais importante aqui na capital foi a água, Alberto Silva Disseu, e eu levei para os bairros pobres. E depois o projeto Sanear. Eu quero perguntar a Vossa Excelência, diminuiu a mortalidade infantil, verticalizou, deu operário. Eu deixei 400 quilômetros, São Luís tinha 40. Por que não continuou isso para os bairros pobres? Eu quero aqui reconhecer que Vossa Excelência realmente fez obras nessa área de saneamento em Teresina. Da mesma forma que eu acho que tem que responder ao governo que me sucedeu e o atual. Chegaram, aliás, reclamam tanto da falta de apoio do governo federal e devolveram recursos que tinham para as obras de saneamento e para outras áreas do Estado. O fato é que hoje nós temos aproximadamente 30% de saneamento que não consegue fazer o funcionamento porque a obra não foi dada continuidade. Eu quero trabalhar para poder retomar essas obras, garantir que a gente tenha, a exemplo do que está acontecendo em Parnaíba, onde estamos nos aproximando. Lá tinha 0 metro de esgotamento na sua cidade e lá estamos nos aproximando do atendimento à totalidade da cidade da Parnaíba com o sistema de esgotamento. E isso temos que fazer não só nas maiores cidades, mas cidades principalmente acima de 15 mil habitantes, que é sustentável, dar uma prioridade para que a gente possa vencer essa situação em que o Piauí realmente ainda está muito atrasado, que é a parte de saneamento, a parte de esgotamento, a parte de água, que hoje está faltando, e ainda a parte de coleta de lixo, que temos que ter uma parceria com os municípios, integrando o governo federal com o governo do estado e os municípios, para que a gente possa vencer também o atraso nesta área. Essa integração eu quero fazer e trabalhar com prioridade. Também concordo, é uma política, acima de tudo, de saúde e preventiva, porque ela evita doenças. O esgoto que transita, não é, ao lado da calçada nas ruas, ele leva a doenças como a dengue e várias outras doenças. Então, dentro de uma política de saúde, nós vamos fazer isso. Destaco o trabalho que fizemos com as cidades que estão à margem do Parnaíba, no programa de revitalização da bacia do Parnaíba. Candidato. Quero dizer que Parnaíba nós iniciamos o projeto, nos tiraram do governo.
Agora, o projeto mais significativo de lá é a água. Tinha 2 poços contaminados de ameba, e nós tiramos do rio, fizemos a maior estação de água e jogamos via Luiz Correia, Coqueiro, Barra Mares, não aumentaram nada, ficou parado. E eu andei agora em Cristalândia, disseram que só viram água quando eu era governador. E mais vergonhoso, em Cristino Castro, onde jorra água, disseram que há 10 dias não tem água nas casas por incompetência funcional administrativa da GESPISA. Por isso que nós queremos voltar para reconstruir o Piauí, destruído ao longo desses 12 anos. Não é só, infelizmente, Cristalândia, onde eu estive também agora. Lá deixamos um sistema provisório e ficou de ser feito uma barragem, não é, numa parte alta, não é, onde teria a condição de abastecer a cidade, que quero retomar. Estou assumindo esse compromisso de retomar essa barragem de Cristalândia. Mas aqui mesmo em Teresina, vários pontos da cidade faltam água, ali em Campo Largo, em Porto, na beira do rio Parnaíba, também por incompetência da gestão da empresa de águas e esgoto, também não tem água, assim como outras cidades. Olha, nós concluímos assim o primeiro bloco deste debate com os candidatos ao governo. No bloco seguinte, candidato pergunta para candidato a sua escolha e com tema livre. Tradição é tradição. TV Cidade Verde, a mais preparada para a eleição.